Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Desta vez estamos aqui para continuar nosso estudo de Apocalipse. Nós chegamos, graças ao Senhor, graças ao Eterno, conseguimos chegar hoje ao capítulo 10. Procurarei ser breve e espero transmitir para vocês, nessa brevidade, o máximo de ensinamento que puder. Peço a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer. E eu peço ao Senhor, Senhor, ajuda-nos agora a transmitir aquilo que de tuas mãos temos recebido. Abre os olhos do entendimento e abençoa todos aqueles que estiverem ao alcance da voz do teu Filho. Eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, capítulo 10 do livro de Apocalipse. Não é? Eu quero dar o título de Cristo toma posse. Cristo toma posse. No capítulo 10, nos versos 1 e 2, está escrito exatamente assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Livrinho aberto. Trata-se do mesmo livrinho ou rolo que estava na mão direita de Deus. Quando vimos esse livro pela primeira vez, ele estava selado. Mas agora, até o seu último selo já foi aberto. 6, eu disse 6, das 7 trombetas já fizeram ouvir o seu sonido. Mas a última trombeta, que está prestes a soar, nos levará ao fim desse período de tribulação. A 7ª trombeta anunciará a inauguração do milênio. Cristo é aqui chamado de anjo forte. Por outro lado, nós já temos ensinado isso em hangouts anteriores. E eu peço a você que procure os nossos vídeos, né, para ver lá, tanto nos vídeos que eu tenho postado de uns tempos para cá, quanto nos vídeos que eu fiz anteriormente junto ao site dos Sinceros. Eu explico isso direitinho e mostro claramente, passo a passo, como é que você identifica que esse anjo forte aí não é ninguém mais do que o próprio Senhor Jesus, assim sendo chamado. E eu posso repetir aqui algo que já disse antes, que por todo o livro do Apocalipse, os seres celestiais, mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer os santos, quer os anjos criados, são chamados de anjos. Coloque entre aspas, por favor, coloque entre aspas. Só podem ser identificados mediante a sua descrição. E essa descrição segue a regra que, quando Cristo é mencionado, alguma frase do primeiro capítulo de Apocalipse, não é esse o livro que estamos estudando? Primeiro capítulo de Apocalipse é repetida. Aqui, entretanto, é acrescentado o arco-íris, que é o sinal do propósito divino de redimir e não destruir o mundo e a raça humana. Hoje, para deturpar a palavra de Deus, Satanás está usando o arco-íris para simbolizar até
até mesmo coisas espúrias. Mas na Bíblia, todas as vezes que aparece o arco de Deus, é para simbolizar ou para mostrar que Deus estará agindo com misericórdia. O primeiro passo está quase terminado. O livrinho está aberto. É chegado agora o momento de tomar posse do globo terrestre. É agora, neste momento, capítulo 10, em que haverá a posse do planeta Terra. A abertura dos selos foi um processo legal. Aquele que abriu os selos tem o direito de entrar na posse de sua propriedade. Ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso, eu ia dizendo isso é um ato de posse. Nessa ocasião, meus amados, Jesus não terá ainda realmente voltado. Trata-se antes de um ato espiritual, contemplado somente no céu. E talvez também por Satanás, posto que ele vai reagir a tal fato. Ele não vai querer que Jesus tome posse e reagirá, com certeza. É como quem toma posse legal no escritório de um advogado antes de ir até a propriedade tomar posse física. Sim, sim. Agora que todos esses passos preliminares já tiveram lugar, já aconteceram, Jesus virá e assumirá o controle sobre a terra. Isso resultará da sétima trombeta, conforme nós veremos no capítulo 11 de Apocalipse, no verso 15, tá? Agora, nos versos 3 e 4 do capítulo 10, que é o que estamos estudando agora, está escrito assim: E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, diz aí João. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Capítulo 10, torna a dizer, versos 3 e 4. Bom, aqui nos chamou a atenção os 7 trovões, pelo menos a mim. Se as palavras ditas pelos 7 trovões não deveriam ser registradas, perguntamos então, por que falaram? Qual o motivo dos 7 trovões falarem? Teria sido apenas para benefício do próprio apóstolo João? Eu, pastor Aragão, penso que não. João viu o que acontecerá. Quando chegar o tempo, os 7 trovões farão ouvir a sua voz. Eles bradarão. O que disserem será conhecido. Mas, por enquanto, simplesmente não se deve saber o que será com antecedência. A maior parte dos segredos espirituais, como, por exemplo, o tempo do arrebatamento, não é revelado, meus amados, por causa de Satanás e não por causa dos santos ou dos anjos. Se os santos ou os anjos soubessem dessas coisas,
Satã teria como descobri-las. Agora, no que tange a Satanás, todos esses acontecimentos são uma guerra, uma invasão de seus domínios. Será uma invasão da Terra proveniente do espaço. O mundo inteiro unir-se-á em Armagedon, contra as forças que virão do espaço. Satanás certamente tentará diminuir a importância do exército celestial. Provavelmente chamá-lo-á de marcianos, ETs, coisa parecida. Em toda guerra há segredos militares, e as vozes dos 7 trovões são classificados como tais. Amados irmãos, eu estou ouvindo aqui fortemente um latido de um grande cachorro que tem aqui no vizinho. Depois eu ouvindo, se estiver atrapalhando você de me ouvir, eu excluirei esse vídeo e farei novamente. Porque é muito chato, não é? Pena que a gente não tem um estúdio onde a gente possa gravar em silêncio, em paz, em sossego, mas estou gravando da minha casa, como você pode ver. Em Apocalipse 10, versos 5 a 7, está escrito o seguinte: Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Confira Apocalipse 10, versos 5, 6 e 7. E o anjo que levantou a mão para o céu jurou, dizendo: já não haverá demora. Já não haverá demora. Essa frase tem também sido mais acertadamente traduzida, coloque entre aspas, terminou o tempo. Porquanto a palavra-chave é cronos, que significa tempo. Isso vem a provar a correção da estrutura do Apocalipse, que faz dos capítulos 12º a 16º e depois 17º a 18º paralelos, capítulos paralelos, quanto ao tempo, porquanto descrevem a mesma série de acontecimentos de diferentes pontos de vista, como eu já expliquei anteriormente. Isso também quer dizer que o período inteiro do arrebatamento ao milênio é abrangido pelos 7, ou melhor, pelos selos e trombetas. Fica melhor assim. Não é 7 selos, 7 trombetas, então põe os selos e trombetas. E que a 7ª trombeta, assim como a 7ª taça, eu já disse que são a mesma coisa, vista de pontos de vista diferentes, nos conduzirá ao fim do período da tribulação. Se tivéssemos de pôr os capítulos 12º
a 18º, após a 7ª trombeta, não se poderia dizer, neste ponto, que terminou o tempo. O próprio anjo, porém, explicou o sentido da expressão. Nós ouvimos também eu falar aqui, lendo a palavra de Deus, sobre o mistério de Deus. Nas Escrituras, meus amados irmãos, mistério é um segredo revelado. Eu disse segredo revelado, não segredo e segredo, segredo revelado. Todavia, mesmo depois de revelado, pode continuar sendo um segredo. Ué, como assim? O futuro programa de Deus, em sua inteireza, foi revelado aos profetas. Em Amós 3,7 está escrito assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando falo profetas, me refiro a verdadeiros profetas. Os segredos revelados nem sempre foram compreendidos. Alguns dos segredos de Deus, embora tenham sido revelados, foram ciosamente guardados. Não obstante, Daniel, capítulo 12, verso 10, diz assim: os sábios entenderão. Para mim, sábios são aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo, são aqueles que conversam com ele, são aqueles que oram, são aqueles que buscam compreender a sua palavra através das Escrituras, os seus ensinamentos, e o Espírito Santo vai, dia a dia, momento a momento, tornando-os mais sábios, e os olhos dos seus entendimentos são abertos, viu? É assim que eu entendo, sábios. No livro de Isaías, há rápidos lampejos acerca do milênio, e mesmo depois, mas, sem dúvida, a maior parte das profecias convergem sobre o dia do Senhor, que atingirá o seu clímax quando da vinda de Cristo. Essa será consumada quando o 7º anjo fizer soar sua trombeta. Capítulo 10 de Apocalipse, versos 8, 9, 10 e 11, diz o seguinte: se você quiser, me acompanhe. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como o mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O livrinho, me fala aqui a Escritura, em Ezequiel capítulo 2, algo que eu me lembrei quando estava estudando Apocalipse com vocês. Eu me lembrei desta passagem. Ezequiel capítulo 2, versos de 8 a 10, quando diz assim:
Aliás, capítulo 2, versos de 8 a 10. Isso mesmo, 8 a 10. Tu, ó filho do homem, ouve o que te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Lamentações, suspiros e ais. O livro, né? É o nosso assunto da agora. Esse objeto apresenta alguns problemas, os quais não devem ser reputados de importância secundária. Esse livro tem sido o centro da atenção durante todo o desenrolar das cenas. Toda a ação tem tido sua origem nele. Mas, agora, a ação está prestes a terminar. O livro, ou rolo, como queiram, como quiserem, está aberto. Com a autoridade do livro aberto, a terra é reivindicada por Cristo. E, em seguida, o livro é dado a João. Sabemos, irmãos, que João estava na ilha de Patmos, contemplando acontecimentos que ocorreriam cerca de 2000 anos mais tarde. Como, pois, pôde João participar dessa ação? Como? Os tipos bíblicos são geralmente relacionados no Antigo Testamento. E o seu cumprimento aparece no Novo Testamento. Por isso que eu digo, nunca despreze o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Se fosse para ter apenas o Novo, não precisariam ser impressos tantos livros, gastando tanto papel e tinta e tanto trabalho, né? Nós rasgaríamos fora o velho e deixaríamos para lá. Não diz que o velho passa, que o velho não serve para nada? Não. Os tipos são geralmente relacionados no Antigo. E o seu cumprimento aparece no Novo Testamento. José era um tipo de Cristo. Assim como ele foi vendido por seus irmãos, Cristo também foi. E muitas outras partes da vida de José. E assim nós temos outros também. O próprio Adão é citado como tipo de Cristo, pois Cristo é chamado segundo Adão. Apocalipse, meus amados, é o único livro do Novo Testamento que lança mão de tipos. Já que a maioria de seus leitores não sabem deles, podem não reconhecê-los. As 7 igrejas, por exemplo, são tipos de 7 modalidades de igrejas cristãs que surgiriam posteriormente. João, o apóstolo, também é um tipo. Quando João entrar em ação, ele o fará como tipo da igreja, como tipo do grupo dos redimidos, dos salvos. E esse livrinho não poderia ter sido dado aos anciãos nem aos seres viventes, já que eles representam apenas grupos de redimidos e não a totalidade deles. Eu disse não a totalidade deles. Ao ser arrebatado para o céu,
João se torna um tipo dos salvos. Isso é um tipo de arrebatamento. E, novamente, ele se torna um tipo quando come o livro. Esse livrinho é o documento de posse da terra e tornar-se-á possessão absoluta de João. Os mansos herdarão a terra. O domínio, originalmente, meus amados, foi dado ao homem, mas mediante ao pecado, esse domínio passou para as mãos de Satanás, e o diabo se tornou o príncipe deste mundo. Quando já estava próximo, ou melhor falando, próxima à ressurreição, à crucificação, o Senhor Jesus falou para os discípulos: vamos daqui, pois aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim, disse o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus o chamou de príncipe deste mundo, é um principado. O domínio será restaurado ao homem quando os santos herdarem a terra. E, evidentemente, era a isso que o apóstolo Paulo se referia quando ele escreveu em Efésios, capítulo 1, versos 11, 12, 13 e 14. Abra sua Bíblia aí. Eu espero um pouquinho. Me acompanhe. Efésios, capítulo 1, versos 11 a 14. Está escrito assim. Já achou, não já? No qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isso tudo é uma doce contemplação. Será maravilhoso herdarmos a terra. Muitos indivíduos têm sonhado em conquistar o mundo, mas são os santos que o herdarão. Quando eu me refiro à terra, eu me refiro a tudo que Deus criou. Não apenas este planeta, mas a tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando fala de céus, está no plural, e a terra está no singular. Eu penso, eu creio, eu acho, eu entendo que tudo que é tangível, tudo que pode ser tocado, é chamado de terra. No entanto, meus irmãos, continuando aqui, há um lado áspero, um lado amargo. Quem haveria de querer a terra tal como ela se encontra hoje? Já pensou herdar a terra com um PT aí? Ou com tantos governos corruptos no restante de nosso planeta? Que coisa horrível, não é? É preciso, é necessário que primeiramente seja expurgada, purificada, redimida. E isso não é uma tarefa
agradável. De jeito nenhum. Há muito trabalho árduo a ser feito antes que os nossos sonhos se tornem realidade. O envio dessas pragas ou flagelos é uma experiência amarga até mesmo para aqueles que não correm perigo. Existe alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas, durante a tribulação, essa alegria se transformará em terrível suspense e angústia quando o pecador salvo começar a sofrer as perseguições movidas pelo anticristo. Sim, não vai ser fácil. Quando esses santos da tribulação chegarem ao céu, segundo somos informados, Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. E por que, eu pergunto, as lágrimas? Os mártires não são muito inclinados a derramar lágrimas. E não seriam os sofrimentos físicos desses mártires que haveriam de produzir lágrimas que só Deus poderia enxugar. Imagine lágrimas que só Deus pode enxugar. Que dor terrível, que sofrimento, que angústia tão tremenda, ou tão tremendos, que trariam lágrimas que apenas Deus, o nosso Pai, pode enxugar. Existem, meus amados, creio eu, outras experiências piores que a fome, que a sede e até mesmo piores que a morte. Naqueles dias, o conhecimento culposo será punido do mesmo modo que os atos culposos. Os crentes professos terão de ser apresentados às autoridades sob pena da morte, ou sendo sob pena de morte, fica melhor falando. O amor se esfriará de quase todos. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ficou isso registrado em Mateus 24, verso 12, e Mateus 10, verso 36. Jesus não se tornou redentor do mundo, senão depois de sacrifícios terríveis. E os santos não se tornarão possuidores do mundo sem passarem por algumas experiências amargas em conexão com a sua restauração. E ainda, lemos no capítulo 10, é necessário que ainda profetizes. É necessário, irmãos, que você continue profetizando. Se recebestes de Deus o dom de profecia. É necessário que continuemos pregando o evangelho. É necessário que continuemos levando a palavra da verdade aonde ela ainda não foi recebida. A chave dessa passagem a que me refiro, é necessário que ainda profetizes, se encontra nas palavras: profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O 14º capítulo, ainda vamos chegar lá, fala de mensageiros vindos do céu, com a incumbência de pregar o evangelho eterno a toda a nação, tribo, língua e povo. Isso é paralelo ao 6º capítulo e à obra
do cavaleiro que monta o cavalo branco. Os santos da tribulação serão uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. E os pregadores serão os santos ressuscitados, e eles voarão no meio dos céus. Sendo um tipo de todos os santos, João teria que profetizar ainda. Profetizar é mais do que pregar. Tal como os profetas eram mais, eu disse mais do que pregadores. Profetizar abrange as diversas fases da redenção. O evangelho, no período da tribulação, será a tarefa de todos os cavaleiros. As profecias não apenas serão dirigidas a esses povos, mas serão a respeito deles também. E aqui, meus amados, graças a Deus, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Já deixando adiantado para vocês que o próximo vídeo eu estarei falando sobre as duas testemunhas mártires, capítulo 11 de Apocalipse. E se eu fosse você, não perderia, porque é altamente interessante e gratificante. Eu peço a Deus que te abençoe, que abra os olhos do teu entendimento, para que você possa cada vez enxergar com mais clareza a grandiosidade da obra que Deus realiza em nossos meios. Desde o princípio da criação até hoje e por toda a eternidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça de se inscrever em nosso canal. Amém? Deus te abençoe novamente.